Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E nesta semana, o Senado do Brasil aprovou o estabelecimento do dia 20 de novembro como feriado nacional do Dia da Consciência Negra ou Dia de Zumbi, por lembrar a data da morte do líder do Quilombo dos Palmares. Aqui no município, o mês de novembro marca a 4ª edição da campanha Itajaí Sem Racismo. E para falar sobre esse e outros assuntos é que está conosco hoje o seu João Antônio da Silva Gadelha, ele que é presidente do CONEGE, o Conselho Municipal dos Direitos da Comunidade Negra de Itajaí. Seu João, muito bem-vindo aqui ao Câmara Aberta. Obrigado, Elis, obrigado pelo convite. É um prazer. Prazer é nosso sempre lhe receber. Como até falei agora há pouco na introdução, né, o Senado acabou de aprovar, na verdade, nós estamos gravando aqui, né, no dia 10, e no dia de ontem, o Senado aprovou esse projeto de lei que é de autoria do senador Randolfo Rodrigues, se eu não me engano, que estabelece o dia como um feriado nacional. Caso venha a ser sancionada essa lei pelo presidente da República, isso passa a vigorar para o Brasil todo. No seu entendimento, o estabelecimento desse feriado nacional, se ele vier a acontecer, é salutar para a luta pelos direitos e pela igualdade? Olha, Elis, francamente, por sermos hoje a população afrodescendente, maioria, estatisticamente, segundo dados, ela consiste em 56% da população, então isso significa maioria. Em se tratando de ser maioria, em se tratando de todos os resgates que se fazem necessários, reparações históricas com a população afrodescendente, eu acho que é salutar, eu acho que faz necessário sim, eu acho que é merecido. É polêmico, porque em se tratando de um feriado nacional, impacta positiva e negativamente em todo o cenário, principalmente no cenário econômico. Porque é um dia a menos no dia laboral. Mas se formos também pensarmos esse lado sobre questões de feriados, nós temos no Brasil inúmeros outros feriados, religiosos, comerciais, simbólicos, cívicos, ou seja, várias variedades de feriados. Então esse seria um que também seria pertinente, talvez o único, à comunidade negra, sendo que os outros feriados são pertinentes a todos, mas muito alusivo à eurodescendência, como Natal, por exemplo, que é uma coisa, que é uma festa simbólica de uma citação de algo que neve, por exemplo, nós não temos ela no nosso país tropical. Mas temos toda essa questão, temos o feriado do nascimento de Cristo, religioso. E tem vários outros feriados religiosos. Que hoje em dia, infelizmente, Natal já se tornou até mais um feriado comercial do que religioso. Enfim, de cunho assim, diferenciado. Então, acho que seria legal, justo, sim, bem-vindo, que deveria ser respeitado, que deveria ser cumprido e deveria ser observado isso com positivo, até para reflexão. Porque é o que traz realmente o 20 de novembro, é o que traz essa data, é que ela sirva para ser de reflexão entre as pessoas sobre o legado, sobre a participação do negro, sobre a contribuição do negro no crescimento, na formação desse país. É o legado. E isso tem a ver também com empatia. Um feriado que possa ser traduzido como empatia. Essa é a minha opinião. No seu entendimento, o senhor que já batalha há tanto tempo nos movimentos por direitos e por igualdade, contra o racismo, o senhor também sentiu um retrocesso, embora seja um retrocesso de uma minoria de pessoas barulhentas, em que contestam todos esses movimentos negros, principalmente o dia de Zumbi dos Palmares? Eu até falei sobre isso hoje no outro programa, que a maioria das pessoas não são más, a maioria das pessoas não são racistas. Vamos considerar 56% são afrodescendentes, 44%, óbvio, não são. Então não quer dizer que os 44 não afrodescendentes são contra tudo que é de afrodescendência. Não. Os outros, desses 44, com esses 100%, talvez aí 2%, 1%, e olhe lá,
são pessoas que têm dentro de si essa semente do ódio, essa semente da ignorância, que o racismo também é ignorância. O racismo, preconceito, não só de cor, preconceito com sexualidade, o preconceito com portadores de necessidades especiais, preconceito contra a mulher, preconceito de vários tipos que existe aí, é uma coisa ruim para geral. Isso prejudica o crescimento, a evolução, o desenvolvimento. Então isso não leva a nada. E não são todos que são preconceituosos, a maioria das pessoas não são assim. Ninguém nasce racista, ninguém nasce odioso, toda criança é pura, toda criança é uma das coisas, acho que uma das maiores obras da natureza são as crianças são belas, são anjos. Ninguém nasce racista, ela se torna, sim, né? se torna pela convivência, se torna pelo meio, pelas razões mais diversas possíveis, mas não de nascimento, porque nasceram dessa forma. Então, isso é bem colocado, não são todos, não é assim, talvez 1%, talvez, da população, e olhe lá, mas essa minoria, ela faz um estrago maior. Essa minoria do racismo, essa minoria do preconceito, ela acaba, o estrago que ela proporciona no contexto é muito maior do que as defesas, do que as políticas de inclusão, do que as coisas boas, sabe? Nós temos muita coisa bacana para ser celebrado, para ser comemorado. Até citei com relação às leis pontuais, favoráveis ao desenvolvimento da comunidade negra. É um ganho, mas muitas vezes se despende de tempo para estar falando das coisas ruins. As coisas ruins, as coisas criminosas, as coisas odiosas, têm uma notoriedade muito maior nesse contexto do que as coisas boas, infelizmente. Quando o senhor esteve aqui na Câmara de Vereadores, agora, se eu não me engano, foi no dia 5 agora de novembro, o senhor falou uma frase que eu achei muito interessante, de que as leis, elas são o canal correto e o mais viável para que se acabem essas desigualdades, porque é só pela lei, pela força da lei que isso se coloca, né? Sim, infelizmente. É uma maneira que eu falo infelizmente porque precisa de uma lei para que faça as pessoas tomarem atitudes que não necessariamente necessitaria de uma lei. Então o caminho, eu quis dizer, e repito, e gostaria que todos os outros, 5.600 municípios adotassem isso, através do legislativo, da lei, ela consegue ser aplicada. Ela pode ser, inclusive, cobrada pelo judiciário, ela deve ser implantada, ela deve ser cumprida pelo executivo. Então, a lei acaba mexendo em todos os setores. Isso é uma garantia maior, porque são os direitos constituídos. Então, quando se tem algo embasado nos direitos constituídos, tende a ser usado, tende a ser aplicado. Então, a lei, penso, e se observarmos, eu citei naquele dia, que raramente se busca as câmaras de vereadores. Então, eu acho que o caminho, isso vai servir de reflexão. Vou levar isso como experiência no nosso dia a dia, no próprio conselho e na minha vida pessoal, que é aqui, nessa casa, na Casa das Leis, na Casa do Povo, no Legislativo, seja municipal, estadual e no federal, que é onde devem ser discutidas com propriedade, com mente aberta, essas questões, tanto de racismo quanto tudo aquilo que tem a ver com os interesses da população. Em todas as áreas. É aqui, no Legislativo. E começa pelo Legislativo Municipal, porque é na cidade que a gente vive, tá, é onde a comunidade está. Né? Exatamente, é fundamental. Então eu achei bacana, isso foi feito, eu particularmente fiz um levantamento para ter algo para apresentar, não surgiu assim de pesquisas, não, veio assim, surgiu de imediato. E ao adentrar na pesquisa sobre datas, eu mesmo me surpreendi, como a maioria das pessoas, quando nós tivemos a linha de tempo é fundamental, até para que tenhamos conhecimento, a própria casa passa a ter, talvez os próprios legisladores que convivem com milhões de coisas no seu dia a dia não tenham tempo de avaliar a questão pontual, dia a dia, como nós fizemos nessa apresentação. E nós vimos que tem, em resumo, particularmente, Elis, eu vi que nós temos 400 anos de ações negativas, e nós temos menos de 30 anos de ações que é o prazo da Constituição de 88 para cá. Então, qual é o marco disso aí? A Constituição de 88, ponto. Esse é o marco legal, é o que interessa, o que fundamenta, por isso que eu falei, a questão de leis é o que fundamenta é a lei ou não, é existir uma lei ou não. Pela lei, cumpre-se. Pela lei, busca-se melhoria. Pela lei, faça-se as aparas, arresta, faça-se os cortes, ou aumente o que tiver que fazer, mas com a lei, pela lei é possível a gente... O exemplo que foi bem mostrado
é o quanto que aumentou do número de negros nas universidades. Pela lei. Se não fosse a lei, e não fosse somente a lei, o cumprimento dessa lei pelo Poder Executivo, talvez não tenhamos um crescimento de históricos dos últimos 2 anos de 400% de negros nas universidades e chegamos a quase 40%. Então, em 2 anos de estatísticas, a lei tem 9 ou 12 anos, salvo engano, a lei das cotas. E de 2 anos para cá, num censo, numa pesquisa há 2 anos, nós conclui essa pesquisa que nós somos 40% nas universidades, crescemos 400% e somos quase 40%. Então imagina, se 2 anos isso, imagina 4 anos, imagine 10 anos, imagine 40 anos. Então é possível que as coisas... E uma coisa bacana, o que prejudicou, o que trouxe de prejuízo para o outro lado da sociedade? O que prejudicou? Nada, não é? Mas a gente tem aqui que fazer um pequeno intervalo, mas na volta a gente segue falando desse assunto polêmico, espinhoso, mas necessário, que é a questão do racismo e também das cotas nas universidades. É só um minutinho, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra, seu João Gadelha. Seu João, a gente terminou o primeiro bloco assim, né, em alta, digamos, né, no alta do assunto, quando a gente começou a falar exatamente dessa questão das cotas, que quando foi lançado a lei das cotas, né, de que teria que ter necessariamente cotas para negros nas universidades públicas, eles teve uma reação muito grande. Porém, isso até o senhor falou quando esteve aqui também, dos anos 60, 70 e até o início dos 80, até o advento da nova Constituição, né, da Constituição Cidadã, existia uma lei que era de cotas, mas que era para gente rica e na sua maioria branca. Que era a lei do boi, que eram os filhos dos fazendeiros que poderiam ter acesso facilitado. Só para 80% das vagas. 80%. Nos cursos de agronomia e veterinária. Veterinária, agronomia, acho que era isso, né? Eu acho que eram os que tinham, assim, ligado a essa questão, enfim. Era isso, 80%. Era uma lei de cotas. E não era 80%, era 50% para os filhos moradores na área rural, e 30% para quem era de fora, sendo que de fora quase não existisse, tudo era rural. Então acabava sendo 80%. E vigorou, salvo engano, por 17 anos. E muita gente se formou, ótimo, bacana. Hoje, é fato, muitos de 60 e poucos anos, 67, assim, 60 formados, hoje pessoas com 60, 70 anos foram formados, beneficiados por essa lei. Então, valeu, foi feito, foi o que eu falei, é uma lei, cumpre-se. Agora também, e quando se fala da lei da cota, Elisa, é uma coisa bacana, não é uma lei, não é uma cota racial, é uma cota social. É uma cota que ela abraça vários fatores, não é só o negro. É uma cota que faculta principalmente, que eu acho super... Acho que nesse caso essa cota tinha que ser 80%, não, tinha que ser 99% para alunos de escola pública. Ou 100% das faculdades e universidades públicas para o aluno formado na educação pública. E melhorasse o ensino público, que tem condições, que ele já faz milagres sem apoio, imagina com apoio, fomento direto, o ensino público elevado, as universidades públicas para o ensino público e as universidades privadas para o ensino privado, para quem tem condições de pagar, inclusive. Mas a questão de cota, ela está linkada assim, tem a cota social, da cota para os alunos egressos de escolas públicas, ela tem um percentual, salvo engano, 50%. Para os alunos... Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu não me preparei para dados que eu vou fazer isso, mas há de se ver o seguinte, quando se fala em cota, não é que pegou um negro que não sabe nada e deu a ele a chance de entrar numa universidade. Não, ele fez uma prova... Ele tem que passar na prova, tão quanto igual aos melhores,
as melhores pontuações dentro daquele, vamos supor, hipoteticamente, tem 100 vagas para o curso de veterinária. 100 vagas para os cursos de veterinários, a média é 5, os 100 que tiverem média 5 são os primeiros. Dos que tiveram média 5, 5%, X% são para os afrodescendentes. Então não é porque passaram 95 com média 5 e uma pessoa que não tem média nenhuma vai entrar ali. Então isso é um desconhecimento, é o racismo e o preconceito. Preconceito de pessoas ignorantes achando que o negro que está ali dentro não vai ter condições ou competência para exercer a profissão advinda daquele curso. E muito pelo contrário, eu, por exemplo, sou egressa de escola pública e também de universidade pública, né? Eu me formei na Universidade Federal de Mato Grosso. Eles, à época, a questão, acho que de uns 5 ou 6 anos, eles fizeram uma pesquisa interna, bem fundamentada, sobre a média de notas durante os cursos de graduação dos alunos cotistas, que era superior aos não cotistas. Sim, está aí a prova de competência. Se for prova de competência, talvez os alunos de cotas são mais competentes em dados numéricos, em números, em notas, do que os não. Exatamente, não era a nota de entrada, mas durante a graduação, que é o que interessa, que é o que forma. É o conteúdo dado e o que se entendeu desse conteúdo dado, que vai fazer o bom ou mau profissional. Na verdade, é uma capacitação, a faculdade, a universidade é uma capacitação, é uma qualificação de uma área para depois exercer essa área. Então, o médico, o pedreiro, o que for, o gestor ambiental, o técnico, ele é técnico, a faculdade é técnica, é um curso técnico. A pessoa sairia apta a exercer uma profissão. Então, nós temos também alguns outros pontos. Esse assunto é sempre gostoso de se discutir, é bom que se discuta, mas tem alguns pontos, principalmente dos últimos anos, que a gente tem que perguntar aqui, né? O senhor, como sempre esteve no movimento negro, como batalhador pelas causas, pelos direitos, pela igualdade, contra o racismo, qual é a sua opinião sobre o atual presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, do que ele vem, como ele vem tratando, né? Porque logo no início ele já falou que o movimento negro não deveria existir. Sabe assim, é complexo, é muito chato, eu não conheço, a gente conhece muita gente do movimento, no Brasil, afora. Não conheço ele, eu sei de pessoas que conhecem os familiares dele, sabemos que o pai dele é uma pessoa altamente imbuída nesse contexto, nessa luta. Me parece que o irmão dele, a família dele é guerreira, aguerrida nessa coisa. Esse cidadão, esse senhor, ele acabou se transformando, eu não entendi a razão dele de assumir a condução de uma pasta tão séria, tão significativa, inclusive a Fundação Palmares, é um mérito dessa época aí da Constituição para cá. Ele foi após a Constituição de 88, salvo engano, em 2003, que foi criada a Fundação Palmares, se não me engano. Mas ela já é um fruto, a Fundação já é um fruto dessas conquistas dos próprios movimentos negros lá atrás. E foram movimentos que brigaram. A gente está hoje falando disso porque lá atrás os movimentos abriram portas. Foi eles que nos credenciaram para que hoje estejamos aqui. E a Fundação é um desses méritos, um desses ganhos da luta. Então, acho que ele deveria respeitar. Todos têm o livre-arbítrio de fazer, de exercerem politicamente os seus ideais, sem problema. Isso é democracia. De terem a sua opinião política, mas no momento que... Prejudica um contexto, quando você assume uma pasta e ignora, talvez desrespeita tudo que foi feito lá atrás, aí sim isso é errado. Eu condeno, eu não acho legal. Eu não acho, eu não quero entrar no âmbito político da coisa, no mérito político partidário. Eu acho que em termos de luta, ele presta um desfavor. Quando ele nega aquilo que hoje a gente está aqui falando, brigando por igualdade, por respeito, e ele entra ali dentro, um negro, e fala, tudo isso que se fala é furada, tudo isso que se fala é inexistente, e tudo isso que se pregou aqui, eu abomino, eu ignoro. Então, ele próprio dá um pontapé em toda a nossa luta. A luta dos antepassados, a luta dos que fizeram para que chegássemos aqui hoje com essa democracia, a postura que esse senhor coloca,
no exercício de direção de uma instância tão representativa para o negro, que é a Fundação Palmares, hoje ele só nos prejudica, infelizmente. Às vezes a impressão que dá, pelo menos pelas declarações do atual diretor, é que ele quer acabar com a instituição que ele comanda. Ele comanda. Parece que ele quer destruir realmente a Fundação. É complicado falar porque a gente não está ali dentro, a gente pega muito do que vem pela imprensa. Talvez, eu não vou defendê-lo, mas assim, dou ainda essa... Não que a imprensa seja a pessoa ocupada disso, não. Mas o que nos é apresentado pelas declarações que ele nos traz são aquelas coisas assim, que são como matérias. Não, eu não vi ele falando num pronunciamento completo isso aí, mas o que não chega é o suficiente para entender que o que ele faz não é bom. Se é certo, se não é certo, eu acho também que não é certo. Agora, se é o porquê que ele faz isso, eu não saberia dizer. Aonde está o interesse dele, eu também não saberia dizer. Só sei que é desconforme. Ele bate com conquistas culturais. São conquistas, são legados. É complicado, é muito chato realmente isso aí. Em questão agora, assim, exatamente dessas conquistas culturais, todas as políticas as conquistas da luta dos movimentos negros, desde lá de trás, desde a época da abolição da escravatura, por que será que ainda tem tanta gente que nega, por exemplo, essa questão da influência que teve esse processo todo de escravização na atual construção da pirâmide social no Brasil? Apesar de que bom que isso está mudando. Sim. Mas deveria estar mudando há mais tempo. E eu acho que esse protecionismo, digamos assim, cultural, um protecionismo de raça, de existência, é fruto da ignorância. É fruto de bloqueio de uma parcela. Eu posso dizer assim, os jovens hoje, a juventude hoje é uma juventude mais antenada, mais ligada à evolução tecnológica, ela já pensa diferente, ela acaba até não entrando muito nessa coisa. Hoje o jovem até considera melhor essa convivência multirracial, entre raças, do amarelo, do índio, do negro ali, normalmente, do que certas pessoas ainda rancorosas e de mais idade, infelizmente. Existem pessoas que negam essa questão por ranço, ignoram a participação do negro na construção do país, e tem muita coisa que hoje, não só do negro, do índio, a formação do Brasil, esse tripé europeus, eurodescendentes, afrodescendentes e indigenistas que formaram essa nação, está aí ligado em tudo, no nosso dia a dia, na gastronomia, na musicalidade, na religião. Nós temos os aspectos disso aí, estão fato, não é uma coisa inventada. Existem, de fato, a culinária. Hoje nós estávamos fazendo um programa, falando de comi hoje num programa uma moqueca baiana, que é um dos pratos africanos, que é admirado, degustado por todo mundo, branco, amarelo, índio, japonês. Todo mundo gosta de moqueca. Todo mundo gosta. Então, tira esse exemplo. Por que não conviver pacificamente, com empatia com essas coisas? Com certeza. João, a gente tem que fazer mais um pequeno intervalo. Na volta, a gente ainda tem muito chão para falar, principalmente sobre a campanha Itajaí Sem Racismo. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que entrevista hoje o senhor João Gadelha, presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento da Comunidade Negra. Seu João, e nós estamos, nesse mês de novembro. Mês de novembro. E temos aí a programação toda da campanha, da 4ª edição da campanha Itajaí Sem Racismo. O que temos para esse ano? Essa é uma campanha que eu não teria como deixar de enaltecer a participação do Poder Executivo, né? Principalmente da Secretaria de Promoção da Cidadania, que se empenha, que ajuda bastante lá, tem que dar o mérito, sim, a Fernanda, o Juliano, toda aquela equipe, a Sara, que não se encontra lá, mas está na cultura. Toda a turma ali da Secretaria, que eles ajudam pra caramba, se envolvem como cidadãos, fazem valer a sua participação enquanto gestores, enquanto funcionários, né, públicos, eles ajudam bastante. A Prefeitura de Itajaí é uma política de Estado, não é uma política de governo,
Isso é legal, entra governo, sai governo, mantém isso, essa quarta edição. E essa campanha, esse movimento é legal, que ele justamente abre janelas para que conversemos sobre esse assunto de uma maneira proativa, positiva, que a gente traga nas pessoas reflexão, que é o legado a ser deixado na questão das comemorações do mês de novembro, e sirva para reflexão, discussão aberta, encarar o fato de falar sobre cor, sobre racismo, positivamente. Claro, sem deixar de lembrar todas as mazelas, tudo aquilo que a escravatura fez. Mas nós temos que pensar no hoje e principalmente no amanhã. E o amanhã é com ordem, é com tolerância, é com empatia, é com amor, é com respeito. Não só a questão de cor de pele, de negro. É o que eu falei, ninguém nasceu melhor e ninguém quer ser melhor do que ninguém. As pessoas afrodescendentes só querem o seu respeito, serem respeitadas como respeitam também. Querem ter o direito de ir e vir, querem ter o direito de participar de um concurso, ter o direito de participar de uma vaga de emprego, disputar uma vaga de emprego sem ser ressarcido, retirado do contexto pela cor da sua pele. Isso é um erro grandioso que as empresas às vezes fazem. Talvez por causa de uma ou outra pessoa ali, deixa de ser pelo racismo. Eu duvido que uma bancada de avaliação de RH sejam todos racistas ou preconceituosos, mas talvez por uma falha humana de muitos bons profissionais negros e negras deixam de estar no mercado de trabalho por aquela barreira de cor, de racismo. Então é isso que a gente busca nesse mês. E o que efetivamente está programado, por exemplo, agora para essa campanha desse ano? Eu destaco a do dia 18 agora, que nós temos várias coisas. Nós temos uma vasta programação cultural, esportiva para a juventude, para várias ações, inclusive estão muito bem descritas no site da Prefeitura de Itajaí. Nós temos ações assim, de formação, que é um seminário que vai ter no dia 18, com um palestrante com uma competência e uma sabedoria imensa sobre essas questões de racismo estrutural, de racismo nas suas diversas vertentes, que é o professor Caneta, e ele vai estar apresentando isso para... a gente espera muita participação dos servidores das pastas da Prefeitura. Essa palestra ela vai ser híbrida? Vai ser híbrida, presencial e pela internet? Pela internet. Dia 18, isso aí está bem linkado ali no site da Prefeitura. Destaco também o Prêmio Simeão, que acho que, se não me engano, no dia 24, não me recordo a data, está lá na relação. Temos vários eventos, nós temos um evento de samba no dia do samba, que é encerrando essas comemorações, que vai ser no início de dezembro, lá no Mercado Público. Vai ser um evento de muito samba, uma coisa tão bacana, profissionais, uma coisa que todos gostam, como todos gostam do sertanejo, como todos gostam do rock. É cultura, é música. Então, é uma coisa bastante a ver com a questão da negritude. E assim, então várias ações, vários eventos que oportunizam a falarmos sobre essa questão. O senhor falou assim que não apenas essa campanha, mas a forma como a Prefeitura de Itajaí, o município trata essa questão de uma forma de política pública de Estado. Como uma política pública, isso, de Estado, não de governo. Não de governo. Que está ali por um período ou outro. E isso é essencial, né? Até a minha última pergunta para você seria exatamente nessa questão, de como vencer. É pela educação, é pelo debate? Boa. Como vencer o racismo? Olha, você falou tudo aí. Um caminho é a educação, indiscutível. A educação tem um papel relevantíssimo nesse contexto, porque ali educa, ensina e ajuda a quebrar a barreira protecionista e eu acho que até cognitiva de enfrentar, de convivência. Aquela coisa de saber conviver com o diferente, a educação ajuda. E falando das políticas públicas de inclusão, políticas públicas de abertura para isso são fundamentais. Leis e cumprimento de leis ajudam bastante, porque, infelizmente, tem coisas que só através de uma lei, como é a lei da cota, que se não fosse a lei, tomara que não precisássemos de ter leis, não precisássemos de ter cotas para ninguém. Isso também não é um mérito, mas, infelizmente, precisa-se em função do travamento dado por uma minoria que atrapalha bastante o contexto. Mas é fundamental essa coisa da participação pública,
da política no contexto como um todo. E a participação da comunidade também é importante. Não adianta os entes federativos fazerem um lado e a população não se fazer presente nisso aí. E com certeza, você falou da educação, também tem uma questão de valorização, de empoderamento dessa comunidade, porque às vezes, exatamente porque na escola também não aprendeu que, por exemplo, que a África, ela teve grandes civilizações, Sim, muito. teve a contribuição é imensurável para a cultura mundial. E muitas vezes a gente só fica recebendo aquilo que é eurocêntrico, que é o que veio da Europa. Eu posso destacar uma coisa que é bem africana, que é a medicina. Muita gente ignora. Tudo que se trata de medicina, a primeira medicina, a formação da ciência da medicina, foi africana. Então, se é uma coisa que todo mundo, inclusive, é uma faculdade mais contemplada, mais respeitada, ou tida como a mais elevada, que é a medicina é, diríamos então, um filhote da negritude. A ciência da medicina, ou ciência médica, ela é fruto já de uma situação afrodescendente. Então, e se a medicina é aceita dessa maneira, mesmo que eurocentralizada, vestida de eurocentralizada, no fundo, ela é africanizada. E entre outras coisas aí que nós temos. Então, é uma prova que pode-se e deve-se conviver com respeito, deve-se conviver com empatia e quebrar essa coisa ridícula e doentia que é o racismo. Eu acho ridículo, eu acho o racismo é uma coisa pobre, burra, ela atrasa espiritualmente a pessoa, atrasa o convívio das pessoas, atrasa economicamente. Atrasa o país. Atrasa o país, financeiramente, economicamente. Poderia... uma coisa interessante, Liz, a população afrodescendente ela tem um investimento na economia do Brasil de trilhões. Gastos na comida, no alimento, no A, B e C, na aquisição de bens de consumo duráveis, não duráveis. Economicamente falando, a população negra, se brincar, gasta tão quanto mais do que a população não negra. Então, ela é impactante. Imagina se ela fosse tratada melhor. Com certeza. Esse é o que a gente batalha para que aconteça, né? Não ao racismo, não à discriminação. Seu Isso João, aí. Olha, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Câmara Aberta. E está já, desde já, convidado a voltar sempre. Um prazer imenso, Elis. Muito obrigado pela oportunidade de termos assim, esse papo tranquilo. Eu considero isso aqui um bate-papo descontraído. E é importante a gente estar levando essa mensagem, estar levando sem cunho aqui de estar ofuscando ninguém. O nosso objetivo não é estar instigando. Pelo contrário, é paz. A gente quer paz, a gente quer falar de coisas positivas que possa vir aí um país melhor, uma convivência melhor para todos nós. Com certeza. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde. E obrigada a você também que nos acompanha. Continue conosco no canal 14 da Claro TV e também pelo YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.